A cabine do caminhão rangia suavemente sob o peso do tempo e das longas jornadas. Pedro, homem de 40 e poucos anos, olhos fundos que carregavam noites mal dormidas e uma bagagem invisível de culpas e vícios, dirigia pela BR-163, estrada que serpenteava como uma ferida aberta através do Cerrado brasileiro. O painel iluminado em um verde pálido era o único ponto de luz num túnel de escuridão absoluta. Era madrugada, e a solidão esmagadora parecia engolir o tempo, o espaço e até a própria sanidade. Pedro tinha passado por isso tantas vezes que o corpo já reagia automaticamente ao ronco do motor, ao balanço do caminhão, à monotonia dos quilômetros vazios. Mas naquela noite algo estava diferente. Uma sensação incômoda, uma presença tênue, quase imperceptível, que começava a se insinuar entre as frestas da realidade e do pesadelo. Ele não sabia dizer se vinha da estrada ou de dentro de si. O cheiro seco da poeira misturava-se ao odor antigo do couro do banco e a um perfume de mofo que parecia se intensificar a cada quilômetro. O vento lá fora cantava uma melodia desconexa e melancólica, como se sussurrasse segredos que só os caminhoneiros escutavam ou imaginavam escutar. As estrelas no céu eram poucas, dispersas e frias, mas mesmo assim pareciam vigiar aquele pedaço esquecido do Brasil. Pedro acendia e apagava o cigarro com mãos trêmulas, seu único consolo contra o vazio que apertava o peito. A fumaça subia devagar, serpenteando para o teto da cabine como uma dança inquieta, espelhando seus pensamentos turvos e fragmentados. Havia uma dívida antiga que o corroía, uma traição sem perdão, um silêncio em casa que ele não podia enfrentar. A estrada era o único lugar onde ainda sentia algo, mesmo que fosse apenas medo. Foi então que ele notou um movimento no retrovisor, uma sombra fugidia que desapareceu quando ele virou o olhar com mais atenção. O acostamento ali era uma faixa estreita e mal iluminada, onde árvores retorcidas formavam um muro escuro. Pedro piscou, duvidando do que viu. O cansaço, a mente pregando peças, ou algo mais sinistro. Na próxima parada, uma pequena cidade fantasma no meio do nada, ele desceu para esticar as pernas. O ar frio cortava a pele, trazendo um silêncio tão profundo que parecia gritar em seus ouvidos. As casas abandonadas rangiam ao vento, e uma placa corroída indicava Bem-vindo a São Benedito. Pedro sentiu um calafrio ao cruzar o olhar com uma estátua de pedra, meio quebrada, que parecia observá-lo com olhos vazios. Ele entrou no bar local, uma construção simples, luzes amarelas tremeluzentes e cheiro de álcool barato. Lá dentro, poucos rostos cansados olhavam para ele com desconfiança, mas o que mais chamou atenção foram os murmúrios baixos sobre desaparecimentos recentes na região, relatos de caminhoneiros que sumiram sem deixar rastro, todos em noites semelhantes. O coração de Pedro acelerou. Ele fingiu interesse, mas a mente tentava afastar o medo, dizendo que eram apenas histórias para assustar novatos. De volta ao volante, a sensação de ser observado não desapareceu. As árvores ao lado da estrada pareciam mais densas, as sombras se alongavam como mãos querendo agarrá-lo. O rádio estalava com estática intermitente, e entre os ruídos, palavras desconexas pareciam sussurrar seu nome. Ele desligou o aparelho, mas o eco continuou na sua cabeça. Pedro começou a questionar sua própria percepção. Estava realmente sozinho? Ou algo o acompanhava, invisível, aguardando o momento certo para se revelar? A cabine do caminhão, antes um refúgio, agora parecia uma prisão onde a realidade se dobrava sobre si mesma. Enquanto a noite avançava, a linha entre o que era real e o que não passava de delírio ficou cada vez mais tênue. Pedro sentiu o frio subir pela espinha, um peso no peito que o fazia respirar com dificuldade. O medo não vinha de um monstro externo, mas do abismo interno, do vazio que a estrada despertava. O motor ronronava constante, um som quase hipnótico que, paradoxalmente, acentuava a sensação de isolamento absoluto. Ele sabia que não podia parar, não agora. Mas a estrada parecia se estender infinitamente, e com ela o desespero crescia, como uma semente negra plantada em sua mente, pronta para germinar. A noite avançava sem trégua e o peso do volante parecia aumentar a cada quilômetro rodado. Pedro sentia o coração martelar contra as costelas como se quisesse escapar de seu peito. A respiração pesada acompanhava o ritmo acelerado dos pensamentos que se amontoavam e giravam como um turbilhão incontrolável.
A BR-163, agora uma faixa negra e interminável, engolia o caminhão e o transformava em uma ilha flutuante em um mar de sombras. O silêncio da cabine era interrompido apenas pelo ronco do motor, mas até esse som familiar parecia distorcido, como se um eco sinistro se escondesse por trás da mecânica regular. Pedro piscava com frequência, tentando afastar o peso do cansaço, mas era como se a estrada, o céu e a própria escuridão conspirassem contra ele, moldando sua realidade numa forma que ele não podia entender. Naquele momento, a névoa começou a se levantar da terra seca, subindo como um manto opaco e frio, envolvendo o caminhão em um casulo sufocante. Pedro sentiu um arrepio percorrer a espinha, enquanto as árvores ao lado da estrada pareciam se curvar e esticar em formas que desafiavam a lógica. A linha entre o possível e o impossível começava a se desfazer. Ele lembrou das histórias sussurradas nos bares de estrada, as lendas de lobisomens do cerrado, espíritos vingativos de antigos tropeiros que nunca encontraram descanso e figuras encapuzadas vistas à beira da estrada, cujos olhos brilham no escuro como brasas frias. O Brasil rural, com seu misticismo profundo e medos ancestrais, tornava-se um palco perfeito para o que sua mente começava a criar. A névoa dentro da cabine parecia penetrar até seus ossos. O cheiro da terra molhada misturava-se a um odor fétido, um aroma que não conseguia identificar, mas que o fazia enjoar. Ele parou o caminhão no acostamento, a vontade de escapar daquele peso o dominava. Lá fora, a escuridão pulsava com vida própria. Quando Pedro abriu a porta, o frio da noite o abraçou com força, mas algo mais o puxava para dentro da sombra. O silêncio absoluto era quebrado por um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia emanar do chão, das árvores, do próprio ar. O nome dele, Pedro, chamado de forma distorcida, como se estivesse sendo pronunciado por várias vozes ao mesmo tempo. Ele recuou, trêmulo, tentando encontrar a racionalidade em meio à loucura crescente. Mas a mente já não era mais sua aliada. Imagens fragmentadas surgiam, rostos que não reconhecia, mas que o encaravam com olhos vazios e cheios de acusação. Sentiu o peso da culpa se transformar em correntes invisíveis, puxando-o para um abismo que não tinha fim. Pedro tentou ligar o rádio, buscando uma voz humana, algo que confirmasse que ainda estava no mundo real. Mas o aparelho falhava, captando apenas ruídos distorcidos, misturados a risadas infantis e choros distantes. A voz de sua esposa, que ele lembrava ter deixado para trás, parecia emergir das estáticas, pedindo socorro, reclamando do abandono. De repente, uma luz fraca apareceu na estrada, um farol distante que se aproximava lentamente. Pedro sentiu um misto de esperança e medo. Seria um caminhão passando? Um socorro? Ou mais uma manifestação do que sua mente perturbada estava criando? O veículo surgiu do nevoeiro, um caminhão velho, sem marcas, com os faróis amarelos e opacos. Ao passar por ele, Pedro viu no retrovisor um homem encapuzado, rosto escondido pelas sombras, que acenava lentamente, como convidando Pedro a segui-lo. O coração disparou. Ele acelerou, tentando fugir daquela visão. Mas a estrada parecia se curvar, os acostamentos se fechando como mandíbulas, e Pedro sentiu o volante escapar das mãos, o caminhão derrapando em um trecho de terra solta. A frenagem brusca o lançou contra o cinto, enquanto a mente gritava para despertar. Tudo não passava de um pesadelo. No entanto, quando ele recobrou o controle, percebeu que o caminhão estava parado diante de um trevo que não existia no mapa. A placa estava coberta de musgo e desenhos estranhos, símbolos que ele não reconhecia, como se viessem de um tempo anterior ao Brasil que ele conhecia. Pedro tentou virar, mas o caminhão não obedecia. Aquele trecho da estrada parecia ter suas próprias regras, e ele estava preso ali, na encruzilhada entre o real e o impossível. O medo se instalou de vez, mas não era apenas o medo do que estava fora. Era o medo do que estava dentro. De sua mente traidora, que começava a se fragmentar em pedaços que não se encaixavam. Cada batida do coração ressoava como um martelo contra seu crânio, lembrando que ele não era mais dono de si mesmo. A noite se alongava, e com ela, as vozes internas, os sussurros, os olhos invisíveis que o observavam. Pedro sabia que não podia fugir daquele lugar, nem daquele estado mental. A estrada tinha-o engolido, e ele era agora parte dela, um caminhoneiro perdido entre mundos, entre medos ancestrais e loucura moderna.
A madrugada avançava com uma lentidão cruel, como se o tempo ali fosse governado por uma regra própria, alheia às horas do relógio ou à lógica dos dias comuns. Pedro sentia o peso esmagador da solidão e da escuridão ao seu redor, mas o que mais o aterrorizava era a sensação de que algo dentro dele havia se partido, revelando um vazio profundo e irreversível. O caminhão, aquela prisão ambulante, não era mais apenas um meio de transporte. Era o palco onde sua sanidade se despedaçava em fragmentos que ele mal conseguia juntar. A estrada seguia, ou pelo menos parecia seguir, porque às vezes Pedro não tinha certeza se ainda estava se movendo. O asfalto desaparecia e reaparecia sob os pneus, alternando entre trechos sólidos e trechos que pareciam feitos de sombra líquida, um reflexo distorcido que sugava qualquer esperança de fuga. Sua mente, antes um território familiar onde ele mantinha controle, agora era um labirinto de portas trancadas e corredores infinitos, onde cada som parecia um chamado para mergulhar mais fundo no abismo. Ele tentou olhar para o lado, para a cabine ao seu redor, mas sua visão estava turva, como se lágrimas invisíveis lhe inundassem os olhos. E então, pela primeira vez, viu, ou achou ter visto, algo refletido no retrovisor. Uma figura encapuzada, imóvel, com olhos que não piscavam e que brilhavam com uma luz fria e distante. Pedro sentiu um calafrio que subiu da espinha até a nuca, um medo tão antigo que parecia ter nascido com ele. Tentou gritar, mas a voz morreu na garganta, substituída por um silêncio absoluto que o envolvia como uma capa pesada. As histórias que ouvirá nos bares, aquelas sobre entidades que roubavam a alma dos caminhoneiros e os prendiam para sempre naquela imensidão de estrada, não pareciam mais lendas. Pareciam avisos. Pedro sentiu que não estava mais sozinho, não na estrada, nem dentro de si mesmo. A culpa que carregava, a solidão que tentava esconder com álcool e cigarros, tudo isso se manifestava na forma daquela sombra que o observava, esperando o momento certo para devorá-lo. A neblina se tornou densa como um muro, e o mundo exterior desapareceu. O caminhão não tinha mais janelas. Em seu lugar, havia só o escuro infinito. Pedro tentou ligar o rádio novamente, mas não saiu som algum, apenas o zumbido baixo e irritante que parecia penetrar diretamente em seu cérebro. De repente, uma voz sussurrou seu nome, não de forma amigável, mas com um tom de condenação e rancor que lhe rasgou a alma. O rosto da figura encapuzada apareceu à sua frente, não mais refletido, mas dentro da cabine, flutuando no ar como um fantasma que não aceitava partir. Os olhos frios, vazios, fixaram-no sem misericórdia. Pedro sentiu o mundo se romper ao seu redor. Era como se sua própria mente estivesse sendo consumida, pixel por pixel, devorada pela escuridão que ele sempre evitou encarar. No entanto, em meio a esse horror, uma revelação cruel emergiu. Aquilo não era algo externo. A entidade não era um espírito maligno, não era uma maldição da estrada ou uma sombra do passado. Era ele mesmo. A versão distorcida, esquecida e repudiada de si que criará para sobreviver, mas que agora escapava das sombras internas para reivindicar sua existência. Pedro tentou lutar contra essa parte de si, mas era inútil. A entidade o absorveu, e ele sentiu sua consciência se fragmentar em uma chuva de memórias e arrependimentos. Imagens de pessoas que amara e deixará para trás, momentos de violência reprimida, de falhas, de escolhas que o levaram a esse ponto. Tudo isso se misturava em um caos mental que o fez gritar silenciosamente no escuro. Quando a manhã finalmente tentou romper a barreira da noite, o caminhão estava parado em um trecho isolado da BR-163, a névoa se dissipando lentamente. Mas Pedro não estava lá. O assento do motorista estava vazio, o rádio silenciado, e no painel, um único bilhete amarelado com a escrita trêmula. O abismo olhou de volta e agora somos um só. A estrada retomou seu curso natural, indiferente ao destino daquele homem que foi engolido pela loucura e pela vastidão do Brasil profundo. O caminhoneiro desapareceu, mas a lenda do viajante perdido naquela rota sombria começava a ganhar vida, uma sombra a mais para se esconder na escuridão que consome almas. A estrada não era mais apenas um caminho, mas uma cicatriz aberta no peito de Pedro, um ferimento que sangrava silencioso e constante, difícil de fechar, impossível de esquecer. Depois daquele desaparecimento inexplicável, rumores começaram a se espalhar pelos bares, pelos pontos de descanso e pelas oficinas ao longo das rodovias brasileiras.
O caminhoneiro que sumiu na BR-163, engolido pela escuridão, estava preso numa espécie de limbo onde a sanidade e o desespero dançavam uma dança macabra sem fim. Mas o que poucos sabiam era que, em algum lugar fora do tempo e do espaço, Pedro ainda existia, ou ao menos uma sombra dele, um fragmento que resistia, atormentado, dividido entre querer se libertar e ser consumido para sempre pelaquilo que encontrara naquela noite. Seu corpo físico desaparecera, mas sua consciência permaneceu refém do próprio abismo. Dentro daquele limbo mental, Pedro era ator e plateia simultaneamente. Revivia momentos da sua vida com uma nitidez cruel, a solidão esmagadora das viagens, o peso das escolhas, os rostos de pessoas que ele amara e abandonara. Cada memória era um punhal cravado na carne viva da sua alma. A culpa era um monstro invisível que o perseguia em cada sombra, um espectro que sussurrava palavras venenosas no silêncio ensurdecedor do vazio. Nesse lugar, a lógica do mundo real não existia mais. O tempo se dobrava, repetia-se e estagnava ao mesmo tempo. Dias, meses, talvez anos passavam numa cadência distorcida, e Pedro não tinha como medir quanto do seu eu ainda resistia. O que ele sabia era que, a cada tentativa de escapar daquela prisão mental, o abismo ficava mais fundo, mais voraz. As vozes começaram a chegar, ecos distorcidos do passado e do futuro. Vozes que carregavam medo, arrependimento e desesperança. Uma voz feminina, doce e melancólica, chamou pelo nome dele. Era a voz de sua mãe, perdida há anos, uma lembrança doce e dolorosa que o fazia questionar se aquela prisão era um castigo ou um refúgio. Pedro tentou alcançar essa voz, mas cada passo que dava parecia afastá-la ainda mais. À medida que essas vozes invadiam sua mente, ele começou a perceber que não estava completamente sozinho. Havia outros presos naquele limbo, sombras de caminhoneiros, viajantes e almas perdidas, cada um carregando seus próprios fardos e horrores. Eles formavam uma multidão silenciosa, espectral, aprisionada pela mesma estrada que os condenara. Pedro sentiu um misto de solidariedade e terror. Solidariedade por encontrar outros que partilhavam sua dor, terror por saber que talvez não houvesse saída para nenhum deles. E, naquele momento, a consciência do caminhoneiro se fragmentou ainda mais, dividida entre o desejo de lutar e o impulso de se render ao nada. No mundo real, a busca por Pedro se estendia em vão. Equipes vasculhavam a rodovia, os arredores da mata fechada, até onde a vista alcançava, mas nada encontravam além do silêncio e da névoa. O caminhoneiro parecia ter evaporado, levado pela mesma estrada que guardava segredos antigos e proibidos. A polícia e os familiares não conseguiam entender o desaparecimento. Para eles, era um mistério insolúvel, um ponto de interrogação no mapa das vidas humanas. Enquanto isso, no limbo onde Pedro vagava, o abismo não era apenas um lugar de horror, mas também um espelho cruel. Refletia tudo o que ele evitava ver: o vazio da existência, a dor das escolhas, o medo da solidão e a fragilidade da sanidade humana. Era um lugar onde as cicatrizes não se fechavam e as feridas nunca cicatrizavam. Pedro sentiu que a última barreira dentro de si estava se desfazendo. A entidade que o habitava não era mais apenas um espectro interno, mas uma parte intrínseca dele. O abismo o olhava, e ele já não podia fugir do olhar. Esse olhar era o dele próprio, um reflexo do horror existencial que o consumia. E então, num instante de clareza torturante, Pedro percebeu que o pesadelo não tinha fim. Ele não seria libertado, não encontraria descanso. Seu destino era vagar eternamente, uma sombra entre as sombras, uma lembrança daquilo que a estrada e a solidão podem fazer com uma alma humana. A última coisa que ele sentiu foi uma sensação de vazio tão profunda que parecia engolir tudo, inclusive a esperança. A estrada continua silenciosa, implacável, serpenteando pelo Brasil como uma cicatriz eterna. Para quem nunca a percorreu, é apenas um caminho comum, mas para aqueles que conhecem sua história, a BR-163 é um limiar entre o conhecido e o inexplicável, um espaço onde o tempo se dobra e a sanidade pode se perder para sempre. Pedro desapareceu naquela noite, mas seu eco ressoa no vento que atravessa as matas, nas rodas que rangem sob a lua e no silêncio dos caminhões que cruzam a rodovia. Ele virou uma lenda sussurrada em bares de beira de estrada, um aviso velado para os que desafiam a solidão das viagens longas demais.
E, para alguns, a estrada ainda guarda vestígios de sua presença. Um rádio que chiava em uma frequência desconhecida, uma sombra no retrovisor, um cheiro de fumaça que não pode ser explicado. Mas o que realmente assombra é a dúvida que ficou: o que é real? O que é criação da mente exausta e solitária? E se Pedro ainda está preso naquele limbo, perdido entre as camadas da realidade? E se cada um que se aventura por essas rotas enfrenta seu próprio abismo? Convido você a olhar para dentro de si mesmo e refletir: quais são os seus próprios medos mais profundos? O que acontece quando a mente humana se encontra sozinha, sem alívio, encarando sua própria fragilidade? Essa história é mais do que um relato de terror, é um espelho que reflete a angústia existencial que todos carregamos. Se esta narrativa despertou algo em você, seja medo, inquietação ou uma curiosidade sombria, compartilhe nos comentários. Quero ouvir suas experiências, seus medos não ditos, suas teorias sobre o que realmente habita a estrada e os limites do consciente. Obrigado por ter acompanhado essa jornada pelas sombras do psicológico e do desconhecido. Lembre-se, o verdadeiro horror não está apenas nas histórias, mas naquilo que elas despertam dentro de nós, no silêncio que sobra depois que tudo acaba. E nunca se esqueça, às vezes, o abismo não apenas olha para você. Ele espera, paciente, pela sua próxima viagem.